Boa noite, gente. Queria começar essa aula anunciando que ela não é uma aula fácil. Ela é uma aula difícil. Eu lembro quando eu tive isso no cursinho, que eu só queria que a aula acabasse. Eu achei a aula muito difícil. Essa aula como um todo, a parte 1 também, mas a parte 2 são duas aulas muito difíceis. O tema, a estrutura geológica da Terra, é um assunto que acaba sendo muito difícil de a gente imaginar, que é muito abstrato, é muito teórico, porque ninguém nunca foi no centro da Terra. Ninguém estava aqui quando a Terra se formou. Então é um assunto muito assim, tem evidências científicas, mas grande parte disso é simplesmente numa folha de papel, a gente não tem tantas evidências assim, então é uma coisa meio abstrata, a gente não é tão palpável para nossa realidade. Então, para o nosso entendimento acaba complicando também. Tirando que são muitos nomes, muitos conceitos e tudo mais. Então, só queria deixar esse recado aqui para dizer que sim, é uma aula difícil, mas vou tentar explicar da melhor forma para vocês e estou sempre aberta para dúvidas. Também queria dizer que nós estamos já faz 2 meses aproximadamente, que a gente teve o nosso equinócio de outono, que deu início ao outono aqui no hemisfério sul, e daqui a um mês a gente tem o solstício de inverno, o que quer dizer que o Sol está se afastando do Trópico de Capricórnio, que passa aqui em São Paulo, e se aproximando do Trópico de Câncer no hemisfério norte para provocar o verão lá, e o inverno aqui no caso. Tô só falando isso que eu lembrei que tá frio, tô tomando meu chá, e aí aproveitei para recapitular isso com vocês, nossas aulas que a gente já teve, que vocês já aprenderam. Sobre a aula de hoje, a gente vai estudar os primeiros movimentos internos da Terra, que a gente chama de movimentos endógenos, que diz respeito à movimentação interna da Terra, basicamente a movimentação das placas tectônicas que a gente aprendeu na última aula. Esses movimentos tectônicos, o movimento dessas placas, eles podem ser classificados em dois, que é orogênese e epirogênese. O que é orogênese? Orogênese, toda vez que tiver esse prefixo oro, quer dizer relevo. Então, toda vez que a gente vai falar uma coisa de oro, você já sabe que diz respeito ao relevo. Então, já dá para deduzir que esse tipo de movimento interno da Terra vai ser responsável pela origem dos nossos relevos aqui na Terra atualmente. Sobre isso, ele é um movimento muito abrupto e intenso. Então, imagina duas placas gigantescas com continentes se chocando. Para formar todo esse relevo, imagina a força que tem que ter para formar, por exemplo, os Alpes. São duas placas que vão se chocar intensamente e de forma rápida para isso acontecer. Então, você tem duas placas aqui. Você tem duas placas, elas não vão tipo tum, 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 tum. Elas vão tipo tum. E aí, tá vendo que é rápido o movimento? Então, essa é uma característica da orogênese. E ela ocorre principalmente em regiões de falhas tectônicas, que a gente viu na última aula, que é uma região de limite entre placas, quando duas placas distintas se encontram, onde termina uma e começa a outra, ali tem uma falha tectônica, que é basicamente uma abertura, uma fissura que conecta a superfície da Terra com o magma. Essa superfície pode ser tanto o assoalho oceânico quanto a superfície terrestre continental. Lembrando que elas são muito similares uma das outras, então nessa aula a gente vai fazer sempre essa relação. A gente vai ver o que essa orogênese e epirogênese causa no assoalho continental e vendo que sempre tem uma analogia com o assoalho oceânico, porque eles são basicamente a mesma coisa. A diferença é que um está cheio de água e o outro está no ar, na atmosfera, que a gente também estudou na última aula. Sobre esses movimentos, eles são divididos em vários, e eu vou pedir nessa aula aqui grife, ou escreva se você não tiver impressora para imprimir a folhinha, não conseguir grifar, escreva pelo menos essas palavras e depois leia elas em voz alta. Bom, citando os movimentos, eles são divididos em vulcanismo, dando origem a rochas vulcânicas, dobramentos modernos, fossas tectônicas e ilhas vulcânicas, que eu já vou explicar tudo certinho, não vou só citar. Então, eles são divididos em vulcanismo e terremoto.
Esse terremoto, ele pode ter uma característica que a gente chama de movimento convergente ou movimento divergente. Estou só citando por enquanto, senão tem que saber nada disso que eu estou falando, só estou citando para a gente poder depois recapitular. Esses dois movimentos podem provocar ou soerguimento dessas placas ou a subducção dessas placas. Soerguimento quando tem uma elevação e a subducção é quando uma dessas placas mergulha em direção ao magma, ou seja, ela vai entrar embaixo uma da outra. Basicamente é isso, por enquanto. Tá, eles são divididos nesses dois. Aí depois tem as consequências dessas duas divisões. Mas o vulcanismo, como a gente vê pela palavra, ele surge da existência de vulcões e da ativação e da ação de vulcões. Então, o que vai acontecer? Vai ter um vulcão, esse vulcão vai entrar em erupção, que a gente chama de hotspot, que está aí na folhinha. Hotspot quer dizer pontos quentes. Então, pontos quentes fazem referências a locais do mundo onde tem vulcões ativos. O vulcão, quando ele entra em erupção, ele solta primeiro gases diversos e depois expele essa lava vulcânica. Lembrando que o magma, ele só é magma quando ele está dentro da Terra. A partir do momento que ele expele, é lava. Então, o vulcão ele não expele magma, ele expele a lava. Porque a partir do momento que o magma sai do manto, que a gente estudou na última aula, a partir do momento que ele sai desse manto, ele vai entrar em contato com a atmosfera, ele vai resfriar. Então, a consistência já é diferente. O magma só é magma dentro da Terra. Então, a explosão do magma forma a lava, que é o que o vulcão expele. Então, tem uma certa diferença aí, mas não acredito que eles vão cobrar, mas é importante saber que é uma distinção de conceitos. Então, saindo esses gases, o que acontece? Esses gases saem e junto com o calor que esse vulcão provoca ao redor dessa erupção vulcânica, faz com que tenha muito vapor. Esse vapor vai, né, lá para cima, vai pelas nuvens e aí uma hora vai precipitar na forma de chuva. Uma característica dessa formação de magmas, de expelir o magma, é que podem formar relevos, assim como podem formar fossas, que é uma coisa que a gente vai estudar, que é uma das coisas que eles dão origem. Por exemplo, um vulcão, já teve isso na história, que um vulcão que ficou ativo, por milhares de anos, expelindo lava, ele tem total potencial pelo volume de lava e de volume de rocha formada para formar uma montanha. Então, assim, é o que eu discuti na última aula. Pode parecer bobo, por exemplo, que eu falei do intemperismo na última aula, uma gota de água batendo numa pedra da água que bate até que fura. Mas a gente tem que pensar sempre em tempos geológicos. Então, sim, um vulcão é capaz de formar uma montanha, por exemplo, só com a erupção. A outra opção é que pode ter uma explosão muito intensa e esse magma ele vai ser ejetado para longe desse vulcão. Então ele não vai ficar no local onde o vulcão está. Tipo, o vulcão está aqui, vai expelir e vai ficando no redor, forma uma montanha. Beleza, essa era a primeira opção que eu expliquei. Ou pode ter uma explosão muito grande, com uma força e uma energia absurda, e esse magma vai ser arremessado mais para longe, e no lugar onde está o vulcão não vai ficar o magma. Então, já que não ficou magma, forma uma cratera. Porque o vulcão, para ele existir, ele é uma fissura. Lembrando que todos esses fenômenos que eu estou falando aqui, eles são mais comuns em locais de falha tectônica, porque tem que ter uma fissura, tem que ter um contato entre o manto e a superfície, para que esse material, o magma no caso, ele saia, né? Eu não sei como conjuga esse verbo, mas que ele saia da terra, venha para a superfície e forme a rocha que a gente discutiu na última aula também. Bom, o vulcanismo, ele vai dar origem às rochas vulcânicas, que a gente costuma chamar de magmáticas. Lembra da última aula que a gente falou sobre as rochas magmáticas? Magma, que ela vem do magma. Só que essas rochas vulcânicas, que é a do magma, que vai do vulcão, a gente chama de magmáticas extrusivas.
Por quê? Porque ela é formada na superfície. Assim, o vulcão vai expelir ela. Esse material está saindo de dentro da Terra. Então, essa rocha ela não está formando dentro da Terra, ela não está formando na Terra, ela está formando fora da Terra. Quando você vai expelindo isso. Então, a gente chama de extrusiva. A sua formação ocorre na superfície, como está escrito aqui na folhinha. Dobramentos modernos é o que a gente chama de, por exemplo, os Andes, os Alpes, Cordilheira do Himalaia, lá, o Everest, por exemplo, são todos exemplos de dobramentos modernos, que são o que a gente chama das montanhas atuais, que tendem a ser as montanhas mais altas do mundo, porque são as montanhas que sofreram menos intemperies, ou seja, elas estão menos desgastadas. Os dobramentos antigos, por exemplo, são dobramentos que sofreram muita erosão e hoje em dia nem são classificados como planaltos. Planaltos eu falo em termos de altitude, que a gente vai estudar também essa classificação, mas não são considerados como montanhas. Você vê e não parece uma montanha, porque ele sofreu muita erosão. Fossas tectônicas. A denominação correta das crateras abertas pelas explosões vulcânicas. Lembra que eu acabei de te falar que quando tem o vulcão, que ele expele magma para longe e aí forma uma cratera? Isso é uma fossa vulcânica, porque no lugar do vulcão não fica nenhum material magmático, não forma rocha, e aí então fica só a fissura que é por onde o magma saiu para a superfície. Tem uma grande explosão, esse magma vai para longe do vulcão, e por conta disso, no local do vulcão não fica nenhum material, logo fica só a cratera. E a gente chama isso de fossa tectônica. Fossa, né? Lá sabe aquele lugar que você vai? Que você fala assim, tô na fossa? Então, fossa, tá no fundo do buraco. É isso, pensar no buraco. Isso é uma fossa tectônica, não tem como esquecer. Sobre essa. Calma, tem mais uma. Ilhas vulcânicas. Ilhas vulcânicas, vamos lá. Vamos fingir que tem. Lembra que eu falei que o assoalho oceânico e a superfície terrestre e continental são muito similares? Então, no oceano também tem vulcão. E às vezes tem vulcões que vão expelir lavas, igual eu falei, por anos, milhares de anos, até essa lava sair na superfície. Quando ela sai na superfície, forma uma ilha. Isso é uma ilha vulcânica. Agora, sobre o que eu ia falar antes. Eu gostaria que vocês grifassem hotspots e que também grifassem lava vulcânica e gases. A chuva também do vulcão quando tem erupção, para quem não está acompanhando na folhinha. E queria que vocês anotassem também os locais com mais dos hotspots, com os lugares com mais vulcões no mundo, ou ilhas vulcânicas, os exemplos das ilhas vulcânicas, que é Japão é uma ilha vulcânica, Indonésia é uma ilha vulcânica, será um pouquinho, Japão é uma ilha vulcânica, Indonésia é uma ilha vulcânica, Nova Zelândia é uma ilha vulcânica e o Havaí. E, consequentemente, eles estão no hotspot do Pacífico, que é o hotspot mais ativo do mundo. Não sei porque eu fico olhando pra baixo pra falar. Tem que parar com esse hábito. Vamos pra segunda parte. A gente falou de vulcanismo. Agora a gente vai falar de terremoto. O terremoto é o movimento das placas tectônicas. E a gente viu que existem várias placas tectônicas no mundo. Deixei até umas fotos para vocês darem uma olhadinha. Mas esses movimentos dessas placas, eles têm um padrão, eles têm uma classificação, como quase tudo na ciência. Esse padrão a gente divide em dois, que são os convergentes e os divergentes, que são os modos mais usuais das placas se movimentarem. O choque das placas, quando as placas tendem a se encontrar uma em direção à outra, é chamado de convergente. Costuma ir de encontro, estou com você. Então elas tendem a se aproximar, companhia.
O afastamento das placas seria o divergente. Divergente, quando eu não concordo com você, eu estou me afastando da sua ideia. Então, você tem um ponto de vista, eu tenho outro, a gente está afastado em termos de ponto de vista, nós não concordamos. Então, nós estamos com modos de opiniões divergentes. Então, é isso que eu quero dizer, o afastamento das placas. Então, esse é o movimento divergente. O que acontece? Esses dois movimentos podem provocar principalmente sorgimento de placas e subducção de placas. Sorgimento é quando uma levanta em relação à outra, então a placa, por exemplo, vai chocar e uma vai levantar. Ou pode ser subducção, quando uma placa vai entrar no magma. Tá vendo que é diferente? Muita gente confunde isso. Por exemplo, qual é a diferença de sorgimento e subducção, sendo que uma sempre vai estar embaixo da outra? No sorgimento, quando tiver o choque, uma vai levantar. Tá vendo que a outra não entra embaixo, não entra no magma? Ela só vai levantar. Sorgueu, levantou. Quando tem a subducção, uma vai entrar, vai mergulhar, como está escrito na folhinha, mergulhar no magma. Então aqui, essa aqui pode até levantar, fazendo assim, né? Tipo, assim. Mas uma necessariamente tem que mergulhar no magma. Então, assim, não tem como confundir explicando assim. Bom, essa situação que eu falei de sorgimento, subducção e de movimentos convergentes e divergentes, eles podem formar 3 tipos de limites. Tem os construtivos, que é aqueles que vão construir alguma coisa, eles vão tender a acumular material, rocha, construindo algum tipo de estrutura, relevo e tudo mais. Tem os destrutivos, que é o que tendem a formar entre uma placa, necessariamente por conceito, uma placa tem que ser oceânica e a outra placa tem que ser continental. E aí uma placa mergulha sobre a outra, formando uma zona de subducção, eu acabei de explicar. E aí quando uma mergulha sobre a outra, vai formar um relevo, só que de um lado vai ter uma fossa e do outro lado vai ter uma montanha, por exemplo. Eu já vou voltar nisso para explicar melhor, só tô passando por cima por enquanto. Lembra que eu sempre repito várias vezes a mesma coisa para fixar mesmo, mas de modo que as aulas também não fiquem tão longas. Limites conservativos. Conservativos por quê? Porque não tem formação de novas estruturas. Ele é conservativo, as duas placas ficam assim, ó. Elas não se chocam, o movimento não é horizontal, é um movimento vertical. Bom, agora voltando. Limite construtivo. As placas, vamos lá, vamos imaginar. Tem duas placas aqui. Elas vão se afastando uma da outra, vai se afastando. Tá vendo que aumenta a fissura? Se aumenta a fissura, aumenta o contato do magma, do manto, com a superfície. Aumentando essa área, vai aumentar a quantidade de material hábil de se transportar do manto para a superfície. Ou seja, se tiver mais magma vindo para a superfície, vai construir, vai ter mais material, ou seja, mais material, esse vai formar um relevo maior. Então, vai ter um preenchimento dessa região. Então, tipo assim, tá aqui. Aí vai abrir, aí vai passando magma, vai passando magma, vai passando magma. E aí preenche essa distância, essa distância que elas se afastaram. Formam-se cadeias de montanhas ou as dorsais. Dorsais são tipo cordilheiras ou montanhas que estão dentro do oceano. Então, eu lembro que falei que é análogo, né? Então, em território continental, a gente tem montanhas, no oceano nós temos dorsais. Que eu dei o exemplo na última aula da dorsal atlântica, que ela tá bem na falha tectônica entre a placa sul-americana, que é onde está o Brasil, e a placa africana. Ela se encontra no meio do Atlântico, formando uma dorsal. Eu acho que eu deixei o mapa, se eu não deixei, eu vou colocar de novo porque é importante. Ele passa bem no meio do Atlântico. Os limites destrutivos, como eu disse, tem que ter entre uma placa tectônica com crosta oceânica, ou seja, virada para o oceano, e uma placa com crosta continental, ou seja, virada para o continente. Então, uma placa que está no oceano, uma placa que está no continente. Uma mergulha sobre a outra. Normalmente é a oceânica, ou seja, eu vou dar um exemplo que é melhor. A Cordilheira dos Andes é um tipo de limite destrutivo. Então, aqui, a gente está no Chile, aqui na borda do continente sul-americano.
Aí pra cá é o Pacífico, que vai lá pro Japão, Estados Unidos, enfim, não é Estados Unidos, não. Estados Unidos são lá em cima. Eu falo em cima e embaixo, mas não é assim, né? A gente sabe que não é, mas eu falo em cima e embaixo pra pensar no mapa plano. A gente já estudou sobre isso, mas eu falo isso pra facilitar a visualização só. Não é assim que funciona na realidade. Mas vocês sabem disso. Então aqui, vamos supor, aqui tá as duas placas. Aqui é a placa que tá o continente sul-americano. Não sei o que eu tô falando sul-africano. Sul-americano aqui. E aqui é onde tá o Pacífico, que vai lá pro Japão, pra Indonésia, enfim. Aí, a primeira, que é essa oceânica aqui, tende a mergulhar sobre essa continental. Então, o que aconteceu? Essa placa aqui, que estava no Pacífico, no Oceano Pacífico, mergulhou embaixo da Sul-Americana, e essa Sul-Americana, tá vendo aqui? Aqui, fez a Cordilheira dos Andes. Porque uma mergulhou embaixo da outra, elevando a outra. Ela mergulhou no magma, formou uma zona de subducção, elevando a placa continental, formando uma cordilheira que delimita que ela está bem entre um oceano e um continente. Então aqui a gente tem oceano, aqui tem uma cordilheira que vai impedir que a umidade do oceano chegue no continente, formando desertos nessa região, como o deserto do Atacama. Isso é um limite destrutivo. Vamos lá. Limites conservativos já expliquei, lembrando que eles não formam relevo nem nada, já que eles só deslizam verticalmente em relação a uma placa em relação à outra. Um outro conceito que a gente tem que trabalhar sobre terremoto, que são termos que a gente costuma usar até em notícia, essas coisas no noticiário quando tem algum tremor, é de hipocentro e epicentro. Já ouviram falar? O epicentro do terremoto foi, sei lá, na Cidade do Cabo. Hipocentro é a região dentro da Terra onde as duas placas se chocaram. Então tem as duas placas lá boiando no magma, boiando no manto, e elas se chocam. Onde elas se chocam, onde elas se encontram, forma o que a gente chama de hipocentro. Aí esse choque vai formar ondas sísmicas. Essas ondas sísmicas vão se transportar diretamente pela matéria até chegar na superfície. O local onde ela chegou na superfície, esse é o epicentro. Então, o hipocentro é sempre na placa, entre as duas placas, é onde ela se encontra. O epicentro é aonde esse choque é sentido pela primeira vez na Terra. Então, vamos supor que teve na Cidade do Cabo, foi sentido um terremoto, mas esse encontro das placas aconteceu, sei lá, mais ao sul. E aí só foi sentido o terremoto na Cidade do Cabo, então ele acabou sendo o epicentro, e o hipocentro costuma ser em outro lugar. Sobre isso, agora a gente falou do Círculo do Fogo. Então, lembra que eu falei aqui dos hotspots, dos pontos quentes? Lugares do mundo onde tem muita concentração de hotspot, muita concentração, vou pegar meu atlas aqui, muita concentração de hotspots, a gente chama de Círculo do Fogo. Por quê? Porque eles formam um tanto quanto um círculo. Tô tentando achar um mapa temático aqui, que a gente também estudou, mas não sei se vai ter aqui agora, então acho que eu vou pegar o mapa mundi mesmo, pra dar pra entender. Quando você pega... Ah, não, tem que pegar o globo, vai ser melhor. O maior círculo do fogo que existe, lembra que eu falei que é o do Pacífico? Que é onde mais tem atividade vulcânica e terremoto, ou seja, é onde mais tem falhas tectônicas, onde tem mais encontro de placas. Aqui, a gente tem Havaí, aqui no meio do Pacífico. A gente tem Estados Unidos, a costa oeste, que é onde tem a Califórnia, Vale do Silício, que tem bastante atividade também. Aí a gente tem Japão, Oceania, Indonésia, aqui, Oceania. Então, tá vendo que forma um círculo aqui, ó? Se vocês for traçando aqui, ó, aqui.
deixar aqui mais ou menos. Aqui, ó. E vem aqui. Tá vendo que forma um ciclo aqui nos Andes? Forma um círculo. Então a gente chama de Círculo do Fogo por conta disso. Guardar aqui. O maior de todos, como eu falei, é esse do Pacífico, que eu mostrei pra vocês agora, mas também tem um Círculo do Fogo no Mediterrâneo, que é o segundo mais ativo do mundo, que é Itália, Grécia, que são lugares que tem bastante terremoto também. No fundo do oceano, temos também falhas tectônicas, igual eu falei, que essa movimentação, então, consequentemente, por ter falhas tectônicas, a gente vai ter terremotos no oceano, só que esses terremotos no oceano a gente chama de maremotos. O maremoto, ele acontece em alto mar. Então, vai lá, tem encontros de duas placas em alto mar, vai acontecer esse terremoto, vai acontecer esse encontro, esse abalo, e essas ondas formadas uma característica do maremoto são ondas horizontais. Essa energia é transformada em ondas horizontais. Quando essa onda é formada mais próxima do litoral, no continente, ela alcança o litoral, esse choque com a praia, por exemplo, aqui tá até vou começar a ter um banco de areia. No fundo do mar não tem isso. Então, essa onda horizontal vindo pro mais próxima do assoalho da superfície, né, do continente, vai encontrar esses bancos de areia, esses lugares chegando mais próximo do litoral. Ao entrar em choque, essas ondas horizontais entrando em choque com isso, olha o que elas vão fazer. Tá aqui o banco de areia. Tá vendo? Elas vão bater e a energia vai para cima. Então vai formar essas ondas verticais que são características da tsunami. O tsunami ele é formado no continente, que tem uma regra que é considerada que 30 metros do litoral, enfim, já é considerado dos países, já é propriedade de alguns países. Então, basicamente, quando vai se aproximando do litoral, vai se aproximando da costa, vão ter mais barreiras que vai diminuindo a profundidade do oceano e vão encontrar essas barreiras que vão transformar esse maremoto que formam ondas horizontais em ondas verticais, chegando na costa, provocando enchentes, enfim, todo esse desastre apocalíptico que a gente vê em filme. Bom, é importante dizer que muitos países do mundo, como esses do Círculo do Fogo que eu disse, que são países centrais, são países de primeiro mundo, são países que têm muito terremoto, como o Japão, como os Estados Unidos, Itália, como eu mencionei. São países que vivem constantemente com muitos tremores, muitos terremotos, e eles têm preparação por isso. Não só por ter investimento econômico e tecnologia para lidar com esse tipo de situação, mas também por questões que vão além disso, como moradia mesmo. Onde que essa população está morando? Por exemplo, se um tsunami acontecesse no Brasil, quantas vítimas teriam e quantas vítimas teriam no Japão? Sendo que eles já estão preparados para isso, eles têm condições de moradia melhores do que aqui no Brasil, em termos de índice de desenvolvimento humano, que é um dos critérios usados para calcular esse índice de desenvolvimento humano. Como o Japão tem um IDH maior e uma preparação maior para isso, lá a fatalidade seria menor do que aqui, por exemplo, por questões socioeconômicas mesmo. Então é importante destacar isso, que tem muitos países que têm terremotos de magnitude estrondosas, mas o mesmo terremoto com uma magnitude menor, por exemplo, no Haiti, em 2011 ou 2010, se não me engano, causou um estrago que, às vezes, no Japão, o mesmo terremoto teria tipo, uma morte, 2 mortes, bem menos vítimas, por essa questão socioeconômica. Tem um quesito cultural também, das pessoas estarem preparadas para isso, de ter uma preparação mesmo técnica da população, de o que fazer nesses casos, de segurança e tudo mais, mas principalmente a questão socioeconômica é responsável por essas fatalidades. Por último,
Eu falei na última aula também do movimento das placas tectônicas ao longo dos tempos geológicos, dos anos geológicos. E que elas estão sempre se movimentando, por mais que pouco, e que a gente vai perceber de forma insignificante ao longo da nossa vida isso. Pro nosso tempo de vida ser muito curto, insignificante perto de tempo geológico. Lembra que eu falei que a Terra tem 4,5 bilhões de anos, aproximadamente. Então, é importante destacar que, muito provavelmente, aqui no Brasil, o Brasil, o que a gente conhece hoje, com esses climas, onde tem os oceanos, onde tem os rios, nem sempre foi assim. A Terra é dinâmica, a Terra está em constante mudança, em constante movimento, literalmente, como a gente estudou hoje, movimentos endógenos, o que faz com que tenha teorias de que já tenha tido, sim, falhas tectônicas aqui, já tem vulcões extintos, já teve dobramentos modernos que sofreram intemperismo ao longo do tempo e hoje em dia são considerados escudos cristalinos, dobramentos antigos. Escudos cristalinos a gente vai aprender ainda em próximas aulas, na próxima aula, acho que inclusive, que é a aula que a gente começa a estudar relevo. E mais uma coisa que eu também citei na última aula, é a questão de tremores de baixa magnitude por ter rachaduras nas placas. As placas não são perfeitas, então pode ser sim que a gente sinta tremores aqui sem ser afetado diretamente por um epicentro de terremoto, que é impossível, não tem falha tectônica, a gente não vai ter um hipocentro de terremoto aqui. Outra coisa que fala no finalzinho da folhinha é sobre geotermia. O que acontece? Não é vulcão. Sim, a gente tem águas termais, a gente tem geotermia. Geotermia, o que é? Esqueci de falar. É quando a água brota da terra quente. É basicamente isso. Então, quando a gente tem um rio ou um aquífero, a água brota da terra. Literalmente, ela aflora quando os aquíferos transbordam, que formam os rios. Que a gente vai aprender isso também em hidrografia, mas só para entender essa parte de geotermia. Basicamente, as rochas vulcânicas elas são muito porosas. E a gente sabe que aqui chove muito. Então, essa chuva é um termo que existe, é percolação. Ela percola, ela entra na terra, ela afunda na terra. Então, chove, a terra absorve essa água, que é chamada de percolação. Não precisa decorar esse nome ainda, eu vou repetir ao longo do curso. Mas só para vocês já saberem, terem contato. Ela vai entrar na terra, ela vai entrar nessas rochas vulcânicas, que podem ser antigas, dessa época que tinham vulcões extintos aqui no Brasil. Elas são porosas, essas rochas vão absorver essa água próximo do magma, elas estão bem internas. Vai ficar mais próximo do magma, o magma vai aquecer essa água vai evaporar, vai subir para a superfície, chegando mais próximo da superfície, ela vai liquefazer, né? Pela temperatura ser mais alta, ser mais baixa, e vai formar essas fontes de águas geotermais, onde as águas brotam da terra quente. Então, não é porque tem vulcão perto, e sim por uma questão desse fenômeno que eu expliquei aqui agora. Bom, é basicamente isso. Então, a gente terminou essa folhinha de estrutura geológica da Terra. Eu confesso que eu estava com medo dessa aula, porque é uma aula que é difícil. Se não entender a primeira vez, a segunda vez, assiste a aula de novo. Não recomendo, se não entendeu, eu não recomendo ler a folhinha várias vezes até entender. Vem falar comigo, me pergunta, assiste a aula de novo, se necessário. É sempre bom, a aula vai estar sempre gravada aqui, então se precisa, é uma aula que é cansativa. As duas aulas deram 30 minutos, nunca aconteceu isso numa aula minha, só na primeira aula, que tinha que explicar bastante coisa. Então, desculpa aí exceder tanto o tempo, que ficou 35 minutos quase de aula. Mas é isso, o guia de estudo está liberado, ou seja, o guia de estudos não é mais esse da folhinha. Como eu disse, já corrigi no grupo, são todos os exercícios do livro. E essa quinta-feira vai ter live, então eu sugiro que vocês peguem os exercícios que vocês mais tiveram dificuldades das últimas folhinhas, já que a gente não teve live anteriormente, é a hora de tirar dúvida. Então, peguem esses exercícios que são assim, errei esse exercício, ou não entendi esse exercício, ou acertei, mas ainda não estou satisfeita. Traz para mim esse exercício, a gente resolve juntos na live, eu vou estar aqui resolvendo com vocês. E é isso, mandem as dúvidas aí se tiver alguma dúvida, e a gente se vê quinta-feira, então. Beijos, bons estudos.